o Senhor restaurou a sua saúde e hoje ele já pode estar em casa. Por isso, agradecemos ao Senhor, assim como agradecemos ao Senhor pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Pai, tantos outros pedidos que estão, Pai, vindo à nossa memória. A vida do irmão do irmão William Muniz, a sua esposa, a vida do Wagner, a vida da pequenina Laura, Senhor, a Alene, o pastor Arlindo Marques, Pai, a dona Cândida, tantas pessoas. O Senhor conhece cada uma das necessidades e por isso coloco cada uma delas diante do altar do Senhor. Finalmente eu quero orar pela nossa pátria, pela nossa nação, pedindo o toque do Senhor, pedindo a bênção do Senhor, de modo que o Senhor dê sabedoria à nossa liderança, a liderança maior do país, que é o presidente da República, os governadores, os senadores, os deputados, os vereadores, prefeitos, enfim, toda a liderança da nossa pátria. Que o Senhor abençoe dando sabedoria, de modo que tão logo nós possamos sair dessa crise que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados, agora neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor, vamos beber daquilo que o Senhor tem para a nossa alma, para a nossa existência. Nós estamos numa série de reflexões sobre a oração modelo. No domingo último nós demos um stand-by para podermos tratar do tema da Páscoa. Foi um tempo precioso, desde quinta-feira passada até domingo, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas agora nós recobramos o tema que estávamos tratando, que é sobre a oração modelo. E o tema para essa noite é: a oração também envolve o perdão. E eu quero ler com você Mateus capítulo 6, o versículo 12, que é o texto que faz jus à oração modelo de Jesus. Mateus capítulo 6, o versículo 12 diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoados aos nossos devedores. Meus queridos, à medida que continuamos a percorrer os versículos da oração modelo, eu esperamos aprender e depreender como fazer orações mais autênticas e mais relevantes. Já percorremos, por exemplo, uma boa parte desta oração que Jesus nos ensinou. Percorremos as áreas de louvor, da adoração, da esperança, da confiança. Mas nesta mensagem nós vamos entrar num lugar, numa ambiência onde todos nós precisamos parar e avaliar com atenção. Aqui aprenderemos sobre a questão dos nossos pecados, a questão das nossas faltas, das nossas falhas. E não apenas queremos olhar para a questão dos pecados per si, mas queremos também olhar para aquilo que cometemos não só em relação a Deus, mas também em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Como pecamos contra essas pessoas e como nos relacionamos com essas pessoas. E também como lidar com essa questão diante de Deus e diante das pessoas ao nosso redor. Eu sei que para algumas pessoas, apenas ler esses versículos é algo desconfortante, causa um desconforto no coração. Ninguém gosta de falar sobre a questão do pecado, mas eu espero, de fato, que você me dê a sua audiência e a sua atenção nesta manhã. Pare o seu coração. Espero que você, de fato, abra o seu coração à voz do Espírito Santo, para que ele ministre ao seu coração aí onde você está. Irmãos, ao estudarmos aqui vários aspectos dessa oração, temos percebido como igreja que existem verdades profundas nessa oração, mas especificamente que essa oração é uma oração que é feita em família. E chama a sua atenção para o versículo 9 que nós já lemos. O versículo 9 diz o seguinte, capítulo 6, versículo 9 diz assim: portanto, orarai desse modo: Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que aprendemos aqui nessa oração, na primeira mensagem, é que nós oramos e invocamos o nome do Pai Celestial, o Pai Nosso. Existe um Pai que conecta toda a família. Então toda a oração gira em torno do contexto do nosso relacionamento familiar. Primeiro com o Pai e depois com os irmãos ao redor. Observe os pronomes dessa oração. Em nenhum deles há a natureza do singular. Todos os pronomes estão no plural. Orar para o Pai Nosso, nós pedimos o pão diário, o nosso pão diário e etc. Então, todas as coisas sobre as quais estamos falando ao Senhor e elevando as nossas orações ao Senhor, tem a ver com a nossa posição como um membro da família de Deus. Então, mesmo quando chegamos a esses versículos que tratam dos nossos pecados, ainda estamos orando como membros da família de Deus. Com isso em mente, eu quero que vejamos
que quando se trata das nossas vidas de oração e lidando com o problema do pecado, a oração tem a ver com liberar perdão e receber perdão da parte do Senhor. E por que isso é tão importante? É de suma importância, é de importância primaz. É importante porque a nossa oração se repousa na realidade da presença de Deus em nossas vidas. E a profundidade da nossa oração com Deus tem a ver com aquilo que nós temos de intimidade com Ele. E o nosso pecado pode fazer distinção ou separação entre nós e Deus. Então, quando nós oramos, a profundidade da nossa comunhão com Deus repousa no fato de que como lidamos com o nosso pecado, tanto na relação vertical entre nós e Deus, quanto na relação horizontal. A maneira com que você lida com o seu pecado nessas duas dimensões vai dizer como a sua oração será respondida diante do altar de Deus. Por isso, eu quero convidar você a olhar para esse tema de maiúscula importância e prestar total atenção. Primeira coisa que nós podemos depreender aqui é que esta oração envolve uma confissão. Sim, é confessar, é desnudar a alma e mostrar ao Senhor a nossa falha. Quando você e eu fazemos esta oração, nós estamos confessando diante do Senhor que temos um problema, e um problema que nós não podemos resolver por nós mesmos. Esta é uma verdade com a qual muitos crentes não gostam de lidar, mas o fato é que, embora sejamos salvos, nós ainda somos pecadores. E esse fato triste é esclarecido, por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 8, quando diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O versículo 10 vai dizer que nós fazemos inclusive de Deus um mentiroso. Também fica claro o testemunho do grande apóstolo Paulo quanto à questão da natureza do pecado inerente em nós. Lá em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25, o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, os benfazejos que eu quero manifestar pela minha própria natureza, isso eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim, o pecado está sempre diante de mim. Essa é a experiência do apóstolo Paulo e é a experiência que todos nós compartilhamos. Então, irmãos, precisamos de uma consciência clara dos nossos pecados. Muitos crentes agem como se o pecado fosse algo que acontecesse só na vida alheia, só na vida dos outros. Como resultado, eles nunca vão ao altar de Deus para desnudar a sua alma e orar. Eles nunca confessam seus erros, as suas falhas. Eles nunca vão ao outro e dizem: me desculpe, me perdoe, eu sinto muito pelo que ocorreu. Eu machuquei você, eu estava errado. Isso acontece com pouquíssima frequência, pouquíssimas pessoas fazem isso, mas esse tipo de consciência em relação ao pecado deve fazer parte das nossas vidas todos os dias. Algumas pessoas falam sobre si de uma maneira tão profundamente positiva e se comporta de uma maneira tão estereotipada e tão farisaica que temos a impressão, inclusive, que elas são perfeitas. A propósito, todo indivíduo salvo deve ter um ódio crescente pelo pecado que existe em nossas vidas. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 7, 24. Porém, algumas pessoas, ao examinar os seus próprios corações e pecados e falhas, parece que não têm necessidade de lidar com eles diante do Senhor Jesus. Irmãos, guardem isso. Quando chega a esse ponto, a vida de um crente, a vida espiritual de um crente, creia, existe um problema e um problema de importância maiúscula na vida espiritual dessa pessoa. Uma coisa é certa, temos um problema com o pecado e precisamos de uma ajuda adequada para lidar com ele. Você não pode, per si, por você mesmo, lidar com o pecado de maneira adequada. Nós precisamos de uma ajuda externa e sabemos que essa ajuda só pode vir do Pai Nosso que estás nos céus. Também é verdade que para conseguir essa ajuda efetiva para lidar com o pecado, nós precisamos admitir a nossa culpa diante do Senhor. Só é possível pleitear e angariar essa ajuda quando o nosso coração confessa a nossa culpa e o nosso pecado diante do altar de Deus. O nosso texto usa a palavra dívidas para referir-se ao pecado. Essa é uma das 5 palavras usadas no Novo Testamento para o pecado. E permita explicar aqui rapidamente o que significa cada uma delas.
pecados, no sentido plural. Quando você ouve, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, lá em Lucas, Romanos capítulo 6, enfim, os pecados ali têm a ver com a palavra que significa errar o alvo. É um termo lá do arco e flecha, que era usado quando um arqueiro desferia uma flecha em direção de um alvo, que passava muito aquém, estava muito longe de acertar o alvo. Refere-se ao fato que em nossos pecados todos sentimos a falta do padrão absoluto de perfeição de Deus. Então, quando pecamos, nós erramos o alvo que era proposto para nós. Estamos num direcionamento inadequado. Nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo como servos e como crentes no Senhor Jesus. A segunda palavra é delitos. Você encontra essa palavra em Efésios e em outros textos bíblicos. Esta palavra carrega a ideia de uma escorregadela, escorregar, cair, desfalecer em algum momento. Refere-se a pecados que resultam de um descuido em vez de uma desobediência intencional. Claro que, naturalmente, tem ali a responsabilidade de quem cometeu o delito, mas a ideia aqui é de uma escorregadela. Mas nós temos uma terceira palavra, que é a palavra transgressão. O rei Davi usou essa palavra inúmeras vezes lá no livro de 51, capítulo 51 do livro de Salmos, capítulo 32 e outras ocasiões da sua vida. Essa palavra refere-se a uma quebra intencional dos limites estabelecidos por Deus em sua palavra. Significa rebelar-se, na verdade é quebrar a lei no sentido de ultrapassar um limite pré-estabelecido, fixado ou afixado. A transgressão é sempre uma desobediência explícita. Assim, o transgressor, a transgressão é uma forma agravada de pecado. Porque o transgressor tem a lei escrita em sua frente, explicitamente escrita, mas ele resolve não atender a essa lei, ultrapassar os limites da lei. Perceba como o exemplo do rei Davi nos ensina. Ele tinha a convicção que transgrediu a lei e que se rebelou contra os mandamentos do Senhor. Por isso, ele tinha lá que Deus havia dito, não adulterarás, e ele tinha ignorado este mandamento. Ele tinha a lei diante de si que dizia, não matarás, e ele também quebrou esse mandamento. Por isso ele ora dizendo, Senhor, eu desprezei a tua mão, libertei-me dos teus braços amáveis e rejeitei a sua autoridade, fiz a minha própria vontade. Estas são as minhas transgressões. Ele desnuda a alma diante de Deus e mostra o quanto ele foi transgressor da palavra do Senhor. Tem esse significado a ideia de transgressão. Este é um pecado muito pior do que os outros dois pecados, porque aqui a ideia é da intencionalidade. O transgressor é aquele que faz intencionalmente. Mas nós temos a quarta palavra, que é a iniquidade. A iniquidade é algo mais sutil, mais profundamente enraizado no ser interior do indivíduo humano. Pois, conquanto a transgressão tem a ver com uma rebelião de algo explícito e externo, a iniquidade tem a ver com algo interno, que muitas vezes está bem escondido dos olhares externos. É a perversidade da mente, são as pulsões internas e é a vileza do coração e da mente do ser humano. Jesus vai falar sobre essa questão em Mateus capítulo 15, versículo 19, mostrando o que tem de vil dentro do nosso coração, dentro da nossa natureza caída, nossa natureza terrena. Davi também nos ajuda nessa direção. Ele diz lá no Salmo 51, eu não só transgredi a tua lei explicitamente, pois o meu coração também foi hipócrita. O meu coração estava se travestindo de algo que eu não sou. Os meus pensamentos foram impuros e os meus propósitos vergonhosos. Onde eu deveria ter agido com sinceridade, com pureza, com o coração amável, eu fui desonesto e perverso. No mais íntimo do meu ser, fervilhava coisas vis que eu amo fazer, nas profundezas das trevas do meu interior. Essas coisas pulsavam e queriam sair, queriam colocar-se para fora. É exatamente a compreensão que anos depois o apóstolo Paulo vai ter em Romanos capítulo 7. Essa vileza, essa natureza caída. E aqui é importante fazer uma diferenciação. Nós temos o velho homem que foi crucificado em Cristo,
Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Mas nós ainda continuamos com a natureza terrena, a natureza caída. A essa natureza, o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 5 e o versículo 3 também, que nós precisamos matar a velha natureza, devemos anular a nossa velha natureza que pulsa, que quer fervilhar, que quer sair do recalcado, como diria Freud, e vir para a superfície. Nós precisamos matar essa velha natureza e só podemos fazer isso com a ajuda do Senhor. E a questão aqui é que Davi entendeu, à luz da revelação de Deus, que ele não era apenas um rebelde, ele era também um perverso, um enganador. Ele maquinou o mal, foi maquiavélico, ele tramou o mal. Esta é uma área da sua iniquidade. Irmãos, não nos enganemos. Nós temos o mesmo potencial que o rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. A quinta palavra para pecados na Bíblia Sagrada é dívidas, e essa palavra nós estamos aqui avaliando a partir do versículo 12 que acabamos de ler. Essa palavra refere-se a algo que é devido a outra parte. Assim, Jesus diz que o nosso pecado é como uma dívida devida a Deus e ao próximo. Assim, quando o Senhor chama o nosso pecado de dívida, Ele está nos lembrando que quando pecamos, estamos devendo algo a Ele. E por que isso é importante e como se processa essa ideia? Bom, para que você entenda, é preciso entender o princípio anterior. Porque quando você e eu pecamos, é necessário que nós usemos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa volição, ou seja, usemos o nosso ser para pecar. E a Bíblia é clara em nos dizer e ensinar que quando o Senhor nos salvou, Ele salvou não apenas o nosso espírito ou não apenas o nosso corpo, Ele nos salvou integralmente. Capítulo 6, versículos 19 e 20 de 1 Coríntios. Então, quando o Senhor nos redimiu, Ele nos comprou completamente. Se você é um salvo, o Senhor é dono integral da sua vida. Portanto, quando usamos o nosso corpo, o nosso ser, o nosso ente, a nossa alma, o nosso espírito, a integralidade do nosso ser para cometermos pecado, somos devedores ao Senhor porque usamos a sua propriedade para os nossos próprios propósitos ou para aquilo que julgávamos adequado. Por isso, quando tomo consciência do pecado que carrego em meu coração, o único recurso que tenho é confessar a minha culpa diante do Senhor, para que o processo de cura e limpeza e asepsia possa começar na minha vida, na minha alma, no meu interior. Enquanto eu não confesso o meu pecado ao Senhor, não posso ser purificado por Ele. Então, quando eu oro, perdoa as minhas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, eu estou dizendo e estou confessando ao Senhor: Senhor, eu tenho ciência do fato que estou em dívida com o Senhor, em dívida com Deus, e eu não posso pagá-la sozinho. Então, essa compreensão precisa ficar no nosso coração. É uma oração de confissão, mas também essa oração é uma oração do grito da alma. Literalmente, o pulsar da alma, o colocar a alma para fora. Porque se o maior problema é o pecado, a minha maior necessidade e o meu maior clamor é pelo perdão. Agora, quando levantamos a questão do perdão, é interessante que logo surgem pessoas dizendo: mas eu não sou salvo? Eu já não estou perdoado por todos os meus pecados? E a resposta é clara e simples: sim e não. Sim, você está perdoado do pecado. João capítulo 16, versículo 9, diz que o Espírito Santo viria convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram no Filho de Deus. Então, o pecado que conduz o homem ao inferno, Jesus Cristo nos perdoou, lavando a nossa vida lá na cruz do Calvário. Logo, nós temos salvação. Isso que significa o seguinte: judicialmente falando, quando fomos salvos, fomos completamente justificados por Deus, declarados justos por Ele e com uma posição perfeita aos olhos do Pai. Isso é claro no Novo Testamento. Romanos capítulo 3, do versículo 24 ao 28, 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11, é uma afirmação poderosa. E aqui está a nossa posição, ou seja, a nossa situação posicional diante de Deus. Ela define o nosso relacionamento com o Senhor e esse nunca poderá ser alterado. Esta é uma verdade gloriosa. Mas na prática, você e eu
continuamos pecando diariamente. Lembre-se, por conta da nossa natureza caída. Assim, se estamos num relacionamento perfeito, de plena perfeição com Deus, que nunca será afetado pelos nossos pecados, do ponto de vista da relação posicional diante de Deus. Mas a nossa caminhada com Ele e na nossa comunhão diária com Ele, sim, o pecado pode prejudicar a nossa relação, o nosso relacionamento. É o que vai dizer Isaías capítulo 59, versículo 2. O meu pecado faz separação entre mim e Deus. Há um abismo, há uma lacuna. Aqui a ideia é do relacionamento de comunhão. Enquanto eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou longe do meu Senhor nesse sentido de pecado que me afasta dele. Simplificando, o nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo é eterno e permanece para sempre por sua graça e misericórdia. Não pode ser afetado por nada interno e nem externo. É um relacionamento perfeito e permanente que nunca pode ser rompido. É o que vai dizer João capítulo 6, 37 e Romanos capítulo 8, 35 a 39, que diz que nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônio, nem situações, nem presente, nem porvir. Aliás, nada pode nos separar do amor de Deus. Literalmente nada. Vejam que aqui a ideia de separação ou a ideia do salvo é o salvo, efetivamente salvo pela palavra de Deus. Nós não podemos confundir assentimento teológico, convencimento com salvação. Nós estamos seguros no Senhor, todos aqueles que já tiveram um encontro real com o Senhor. Então, salvação, nesse sentido posicional, só faz sentido com aqueles ou aqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Por isso, devemos agradecer por esse relacionamento imutável, ter o coração grato. Contudo, nossa comunhão com Deus é de natureza temporária, isto é, depende da nossa obediência e da nossa vontade de andar com Ele, é o que vai dizer João capítulo 15, versículo 15, por exemplo. E esse é um ensino claro de 1 João capítulo 1, versículo 7. Ele diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo mal. Devemos andar na sua luz se desejarmos desfrutar da sua comunhão continuamente. No entanto, devemos estar muito conscientes que podemos sair da comunhão, podemos nos distanciar do Senhor. E é por isso que precisamos ter a consciência da vileza do nosso pecado, do pecado em nossas vidas, dia após dia. Nós devemos nos levantar cada dia e colocar o nosso coração diante do Senhor e fazer a vontade dele plenamente, para nos distanciarmos do pecado. Por isso a oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí ele continua dizendo e chega no versículo 12 dizendo, perdoa, Pai nosso, o meu pecado. Ajuda-me a lidar com essas situações. Precisamos nos manter, irmãos, o mais próximos de Jesus, porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais longe do pecado estaremos. Precisamos dele e devemos evitar o pecado para que essa comunhão seja tudo o que ela foi planejada para ser. Irmão, será uma bênção quando todos nós entendermos essa dimensão, que quanto mais próximos do Senhor estamos, nós estamos fazendo com que o planejamento dessa comunhão e dessa relação seja em grau superlativo, em grau abundante. Com isso em mente, quando o pecado se mostra em nossas vidas, ainda que seja um quasímodo, ou seja, um monstro horrendo e horrível, nós não devemos tentar escondê-lo. Nunca devemos tentar varrê-lo para debaixo do tapete e fingir que ele não existe. Devemos preferir arrastá-lo para a luz da palavra de Deus, confessá-lo pelo que ele é e lidar com ele de frente. Eu costumo dizer, brincando, que é pegar o boi pelo chifre, literalmente pegar o boi pelo chifre e resolver esse problema. No nosso caso aqui, o pecado da nossa vida. Esta é a única maneira pela qual os nossos pecados podem ser perdoados e a nossa comunhão restaurada
com o Pai. A maneira de Deus lidar com o pecado sempre foi clara na Bíblia. Pode ser até dolorosa, mas é produtiva. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim, como foi lá na vida do rei Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, ele ocultou, ele escondeu o pecado durante um tempo. E ele registra isso em Salmo 32, dizendo que enquanto ele ocultou o pecado, enquanto ele escondeu o pecado, os seus ossos envelheceram, a sua alma doía, existe uma dor latente na sua alma. Mas quando, de fato, ele confessou os seus pecados, capítulo 51, versículos 6 e 9, de 1 a 6, ele vai dizer que o seu coração foi aberto e inundado por uma graça inaudível, por uma misericórdia impalavrável. Sim, é essa a graça do perdão de Deus em nossas vidas. Porquanto, em vez de esconder os nossos pecados, nós deveríamos arrastá-los para a luz e confessarmos ao Senhor. A palavra confessar, por exemplo, significa simplesmente concordar ou chegar à mesma conclusão. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que Deus quer que cheguemos à mesma conclusão que Ele com respeito aos nossos pecados. Ele quer que vejamos o pecado em todo o seu horror, em toda a sua dor, em toda a sua perversão, como Ele vê. Ele quer que nós lidemos também com o pecado como Ele lida, como Ele faz. Nós devemos ter uma ira, um ódio do pecado, um ódio abismal, que faça com que nós nos distanciemos dele todos os dias da nossa vida. Ele quer que eu e você, por exemplo, julguemos as nossas próprias vidas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 vai dizer: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E aqui é muito interessante, irmãos, porque nós temos uma facilidade e uma velocidade para julgar os pecados alheios. Mas o apóstolo Paulo ali, diante da instrução da ceia do Senhor, ele está dizendo: julgue você mesmo o seu pecado, julgue você mesmo a sua alma, porque se você fizer esse julgamento assertivamente e sinceramente, certamente você vai se distanciar do pecado. Vejam só, João capítulo 13, versículo 4 ao 10, Jesus está falando ali de lavar os pés, ele está mostrando o que é ser servo e etc. E ele fala que precisava lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro pede para ele, Pedro não queria que os seus pés fossem lavados. E depois ele fala: não, Senhor, já lava então tudo. Se eu não for ter parte com o Senhor, lava logo o corpo, a cabeça e etc. Mas o que nós devemos depreender aí de João capítulo 13 é que os pecados não apresentados a Deus não podem ser perdoados. Pés que não se apresentam para ser lavados não podem ser lavados. Mas deixe-me lembrá-lo, o que essa oração tem de profundo. Essa oração deve te lembrar que é uma oração em família. Essa tem sido a ênfase das nossas reflexões. Estamos conversando com o nosso Pai, e Ele não é um déspota cruel e nem tampouco um tirano aterrorizante. Ele é um Deus amoroso, mavioso, superno, tenro, gracioso, cuja misericórdia dura para sempre. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Quando um filho chega a Ele confessando os seus pecados, os seus fracassos, as suas falhas, Deus escuta com ternura e nos recebe e nos perdoa para a sua glória, para o seu louvor. É esse Deus que nós servimos. Ele investiu, meu irmão e minha irmã, muito mais nesse relacionamento do que nós jamais poderemos compreender com a nossa mente cognoscível. Nós não conseguiremos entender o quanto Deus investiu nesse relacionamento. Quer saber quanto? O seu filho naquela crudelíssima cruz. Sim, foi o que ele investiu. Tudo ele colocou naquele lugar para restaurar esse relacionamento comigo e com você. Por isso ele tem interesse em nos restaurar à sua comunhão. Portanto, essa simples oração é sobre confessarmos os nossos pecados diante do Senhor à sua maneira. Não é confissão apenas verbalizada, verborrágica, colocada para fora. É confissão verdadeira, confissão justa, confissão integral. E quando fazemos isso, temos a certeza de andar em constante vitória diante do Senhor. Finalmente,
essa oração, ela também é uma oração condicional. Literalmente, uma oração condicional. Porque a parte mais difícil dela está nessa composição, nessa condicionalidade, que é essa última parte. Essa é a parte mais difícil para a realização. Porque quando eu entendo corretamente essa oração, eu percebo que ela se trata de pedir para Deus estender o seu perdão a mim no mesmo grau que eu estendo para os meus outros irmãos, para as pessoas que estão ao meu redor. E essa pode ser uma condição assustadora para algumas pessoas, ou para muitas pessoas. Mas eu quero examinar com você um pouquinho mais aprofundadamente esse conceito e esse conteúdo. Então preste bem atenção. Quando eu me recuso, guarde isso na sua mente e no seu coração. Quando eu me recuso a manter comunhão com os outros filhos da família de Deus, isso afeta e afetará a minha própria comunhão com o Pai dessa família, com o Pai Celestial. Independente do que alguém faça comigo nesta vida, nunca poderá chegar ao mesmo nível de culpa que eu tenho diante do Senhor. Jesus ilustrou essa verdade quando contou uma parábola lá em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 35. Ele coloca a história de dois homens. Um devia uma dívida impagável ao seu senhor, cerca de 10 mil talentos. Nós não conseguimos nem quantificar no dinheiro de hoje. Seriam muitos milhões de dólares. Uma dívida impagável. O seu senhor, de maneira dadivosa, de maneira amorosa, perdoou, quitou a sua dívida. Mas ele saindo dali, tinha alguém que devia para ele 100 denários, referente a alguns dias de trabalho. E ele foi impertinente com esse homem. Ele não perdoou a sua dívida. O Senhor Jesus, então, terminando a parábola, diz que o senhor dele ficou irado com ele, diz que ele deveria ter feito a mesma coisa, porque ele foi alvo de uma graça que ele precisaria também estender a outras pessoas. E o Senhor, então, deixou na mão dos verdugos para que ele pudesse ter a sua paga. É exatamente essa a lição aqui. A lição é clara. Se eu espero que o Senhor me perdoe quando eu clamo a Ele, preciso perdoar aqueles que me prejudicaram. Devo perdoá-los no mesmo nível em que fui perdoado pelo Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros em amor, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou-nos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não recusou perdoar os outros, não recusou perdoar os seus filhos, mas ele abriu o seu coração e perdoou, e espera que nós façamos o mesmo com as pessoas ao nosso redor. Afinal, está claro que o meu perdão diante dele depende da minha vontade de perdoar aos outros. Mateus capítulo 6, que é o texto que nós estamos lendo. Sim, é claro isso, essa concepção. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos depreender e aplicar no nosso coração. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto, irmãos. Quando somos ofendidos e magoados pelos outros, devemos levar essa necessidade perante o Senhor. Deixar que Ele, o perdoador, tome conta dessa ofensa que eu recebi e também do ofensor. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz o seguinte: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então as suas ofensas e os seus ofensores você entrega ao Senhor. O Senhor sabe muito bem o que fazer com essas pessoas. Devemos perdoá-los e deixá-los livres da sua ofensa. O nosso coração deve proceder assim. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 1 ao 5, o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos quanto ao perdão. E alguém pergunta: Senhor, mas 3 vezes é o suficiente para perdoar? Jesus diz: não, tem que ser no mínimo 7. E 7 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7, melhor dizendo. Isso ao dia, significando dizer que o perdão é irrestrito e ilimitado. Nós precisamos ter esse coração aberto para essa realidade. Mas vejam, só é possível fazer isso, só é possível alcançar essa realidade quando o Pai Nosso está gerando em nosso coração o fruto do Espírito e, ao mesmo tempo, está movimentando o nosso coração para esse perdão. Por isso nós precisamos dessa relação, desse relacionamento íntimo com o Senhor. Deixe-me tentar tornar isso aqui um pouquinho mais claro e prático para você. Um pouquinho mais prático. Veja só, quando você prejudicou alguém e você sabe disso, você deve ir até essa pessoa e confessar o seu erro e pedir perdão.
Mateus capítulo 5, versículo 23 vai dizer que inclusive diante da sua oferta, antes de você entregar a sua oferta no altar, e se você lembrar que tem alguém que você precisa pedir perdão, faça isso antes de sacrificar ao Senhor. Irmãos, infelizmente, algumas pessoas nunca crescem no Senhor e se perguntam, por que não cresci? Por que não consigo romper em fé? E a resposta é simples. Você precisa ir às pessoas que você ofendeu e dizer, sinto muito. Dizer, perdoa-me, perdoa-me verdadeiramente. Eu estou arrependido do que fiz. Sim, ou eu faço isso, ou então a minha comunhão e a sua comunhão como família de Deus vai ser sempre corrompida e sempre aquém daquilo que é a vontade de Deus. Isto é, nunca será tudo o que deveria ser, segundo o que Deus planejou para a nossa vida. Por outro lado, se alguém pode ter sido ferido, ou ferido você, ou magoado você, magoado o seu coração, e a sua alma e o seu coração está ferido em relação a essa mágoa, não se deixe pedrar, supere essas ofensas em Cristo, perdoe essa pessoa, libere o peso que ela causou no seu coração. Em alguns casos, você precisará ir à pessoa que te machucou e dizer a ela, como diz lá Mateus capítulo 18, versículo 15. Se a pessoa se arrepender, tudo bem, tudo estará resolvido. Avance, continue na caminhada cristã e na bênção do Senhor. Mas se você for a eles ou a essa pessoa e ela se recusar a reconhecer os seus erros, leve-os perante o Senhor e perdoe essa pessoa da mesma maneira. Supere essa questão, desgrampeie a página da sua vida e continue na caminhada cristã. Não deixe esse peso tomar conta da sua vida. Se você não superar as suas mágoas do passado com relação a essa situação, ela te destruirá. Guarda isso na sua mente, no seu coração. Por isso esse tema é de primária importância e Deus e Jesus tocou no assunto da oração. Quando você guarda ressentimento em seu coração por causa daquilo que outra pessoa falou ou fez em relação a você e você está machucado, o que vai acontecer é que você mesmo vai ficar se machucando, se matando a conta-gotas. Por isso, leve diante do Senhor e lide com esse assunto diante do altar. Perdoe, libere o perdão para o coração dessa pessoa e para o seu próprio coração. Certamente vai ser uma bênção. E por que isso é tão importante, meu irmão? Por que isso é tão importante? Primeiro porque está nessa oração, não está aí à toa. A palavra de Deus, ela nunca é descontextualizada. Tem uma importância primária porque está na oração. Mas é importante porque a sua comunhão com Jesus nunca será tudo o que poderia ser até que você e eu tenhamos comunhão uns com os outros, com os nossos irmãos. Sua vida de oração será prejudicada enquanto a comunhão não acontecer. Sua capacidade de louvar a Deus, de adorar a Deus, serão prejudicados. Seu dia a dia será danificado e dificultado. Por isso é de fundamental importância. Você deve lidar com esses problemas antes que ele se torne um pedágio permanente em sua própria vida. O pedágio é aquilo que você tem que sempre pagar quando passa por aquele ambiente. Quando você não perdoa e vai passar por aquele ambiente, por aquela situação, ou visualizar aquela pessoa, há um pedágio, há um peso, há uma mágoa e você não consegue se desconectar disso. Portanto, nunca, meus irmãos, nunca nós somos tão parecidos com Jesus do que quando perdoamos aqueles que nos ofendem. Jesus foi o exemplo primaz, mais importante nessa direção. Então, quando faço esta simples oração que Jesus está ensinando aqui em Mateus capítulo 6, versículo 12, eu estou dizendo, Senhor, ajuda-me a ser mais parecido contigo. Esta é a minha oração. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoarei aqueles que têm pecado contra mim. Mas a oração é no plural. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ultimando, finalizando, perdoar e ser perdoado são mais importantes do que você possa imaginar. Observe a primeira palavra do versículo 12. A palavra é "e". Esta pequenina palavra conecta o versículo 12 ao versículo 11. Assim, como sou ensinado a orar pelas coisas que eu preciso, no sustento da minha vida, no dia a dia, eu também sou ensinado que preciso de perdão
dia a dia e perdoar diariamente. Veja como essa sentença ela é essencial para as nossas vidas. Não é algo de somenos importância, porque se eu preciso do pão, eu também preciso do perdão. Somos pessoas falhas, pecamos contra o Senhor todos os dias e precisamos de perdão todos os dias. Há momentos em que somos ofendidos por outras pessoas e nesses momentos precisamos da graça para perdoá-los e superarmos a nossa mágoa. Então, em última análise, orar é tirar o fardo pesado de cima de mim, é liberar os meus pecados nas mãos de Deus para que eu possa experimentar o seu profundo perdão. É sobre liberar as dívidas dos outros em relação a mim, para que a minha comunhão não seja prejudicada com Deus. Existem dívidas em sua vida que você precisa que seja cancelada essa noite? Há alguma dívida, há algum pecado que você precisa que seja cancelado hoje à noite no seu coração? Se for dessa maneira, se você tem algo que precisa ser cancelado diante do Senhor, eu quero convidar você a fazer isso agora, a trazê-los na presença do Senhor. Há dívidas que precisam ser esclarecidas com outras pessoas? Então, nesse caso, meu irmão, minha irmã, faça o que for preciso para que você tenha a comunhão com o Senhor restaurando a comunhão com essas pessoas. Seja você o canal de bênção. Pai nosso, esse é o Pai geral. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família nessa direção. Nós vamos cantar ainda mais um louvor e adoração ao Senhor e depois nós queremos voltar e eu quero orar por você que precisa de liberar perdão, você que precisa tirar esse peso da sua alma, da sua existência, mas por você que precisa pedir perdão, que precisa interpelar alguém e pedir perdão, ou quem sabe você que precisa pedir perdão ao Senhor nessa noite e quebrantar o seu coração. O Senhor está aqui, o Senhor está aí, o Senhor está no meio de nós para ouvir a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém e amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o